Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Neste nós vamos falar sobre convergência, divergência e a noção de limite de sequências, tá? E vamos começar então com uma sequência aqui que você conhece muito bem, mas que é muito importante. É a sequência, simplesmente a sequência n, né? Ou seja, a sequência que tem seu termo geral chamado de n, a gente coloca ele como nome da sequência. Só para lembrar, 1, 2, 3, 4, 5, etc, n, etc. E eu vou te perguntar agora, para você poder começar a raciocinar uma coisa interessante. Para onde tende essa sequência? Você sabe, se deixar o número correr solto, essa sequência vai tender para infinito. Tudo bem? Se você tivesse daqui também, ó, menos n, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Já deu para você entender. Menos n. Corre para onde? Essa daqui, se você deixar solto, os números decrescem indefinidamente e vão tender a menos infinito. A gente tem palavras limitadas no português para poder entender o que significa ir para o infinito ou ir para o menos infinito, tá? Já que o infinito é um negócio que você não chega, tá? Mas você consegue notar que você está tendendo, ou seja, à medida que você anda, as coisas vão acontecendo cada vez na parte de cima, cada vez maiores, e aqui cada vez menores, e vai ser o tanto de maior e o tanto de menor que você quiser, que você pode extrair dessa, vamos dizer assim, desse poço chamado infinito, o tanto de coisa que você quiser. Mas vamos lá, isso aí você já mais ou menos sabe. Mas uma coisa que eu vou falar mais na frente é que você não pode utilizar o infinito como se fosse um número, tá bom? Mas, e esse daqui, ó? E essa sequência aqui, ó? Essa daqui também é legal. Muito importante porque você vai usar ela para multiplicar outras sequências. Essa sequência aqui alterna, como a gente já viu, entre menos 1 e 1, menos 1 e 1. Ou seja, a sua sequência menos 1 elevado a n, ela alterna entre dois valores indefinidamente. E ela vai para onde? Vai para onde? Tá? A galera gosta de dizer, isso aqui vai no infinito, isso aqui vai acabar indo para 1. E outra galera fala assim, não, aí vai para menos 1. E fica brigando, tá? Para onde que vai? Para onde que vai? Não vai para lugar nenhum, porque ela alterna entre esses dois valores, tá? Ela, a gente diz que essa sequência, aliás, junto com a primeira, você está diante de sequências chamadas divergentes. Elas divergem de duas maneiras diferentes, na verdade de três, se você quiser pensar. O que é uma sequência divergente? É uma sequência que tende ao infinito, tende ao menos infinito, ou você não consegue determinar, né, para onde ela vai e vai ficar, nesse caso, infinitamente alternando entre menos 1, 1, menos 1, 1, e não se decide, tá bom? A gente também diz que essa sequência, essas três sequências, são chamadas de sequências divergentes, elas divergem. Essa é uma noção muito importante porque essas são as três maneiras de divergir de uma sequência, tá bom? E agora, se tem diverge, você deve estar imaginando que existe alguma coisa que vai para algum lugar, né? E tem sim, você já viu isso daí. Você já viu a sequência 1 sobre n, tá? Que é igual aquele negócio, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim por diante. Tá? Sua 1 sobre n, enfim, ela tende para um número. Isso daqui, na verdade, ela tende para, não chega lá, porque senão você precisaria realizar um processo infinito. Mas ela tende para um número que é o zero. Porque cada vez mais que você divide o número, olha só, aqui é 1, aqui é meio, aqui é 0,33, aqui é
0,25, seus números estão descendo, decrescendo, mas não decrescendo do jeito dessa daqui. Elas estão decrescendo e vão esbarrar num limite inferior, um lugar da onde ela não passa, que é o número 0. Então a gente diz que essa sequência aqui, ela converge para 0. Vamos dar mais um exemplo de uma sequência convergente, tá? Que você vai perceber. Uma sequência aqui que a galera gosta muito, uma clássica, a galera gosta muito de usar como exemplo. Muitos livros de cálculo aí. Essa daí é o seguinte, ó, se você coloca 1 em cima, você põe 2 embaixo. Embaixo é sempre um número maior do que o número de cima, tá bom? Começando com 1 sempre. Se eu coloco 2 em cima, embaixo eu coloco 2 mais 1, 3. Se eu coloco 3 em cima, embaixo eu coloco 3 mais 1, 4, e assim por diante, tá? Essa sequência daí, que é uma sequência clássica que o pessoal gosta muito, e variações dela. Coloca n mais 1 em cima, n embaixo, n menos 1 e assim por diante. Você tende para algum número? Agora essa daqui, em especial, ela começa a mostrar para você alguns problemas que a gente vai ter sérios, absurdamente difíceis, alguns deles, que é saber para que número que esse trem vai. Para onde isso vai? Você tem algumas regras de cálculo disso, que são as mesmas regras de cálculo do limite lá do cálculo 1. Você já lembra do limite? Não lembra não? Vou dar uma ideia aqui para você também. Mas essa daqui, gente, essa daqui vai para também um número 1. Bobo, né? Parece que as coisas na teoria só vai para 0, 1 pi, ou meio, né? Raiz de 2, esses números bonitinhos que os professores inventam para você fazer os cálculos e se sentir seguro no final. Mas na prática, a maior parte das sequências tendem para números extremamente estranhos, tá? Mas essas duas sequências, agora eu vou dar um nome para elas. Por que elas tendem para um número fixo? Não é nem para mais infinito, não é nem para menos infinito. Tira esses de lado, porque isso não é número. E também não alterna entre números. Ela chega, ou seja, chega não, olha eu falando besteira aí. Ela tende a se aproximar cada vez mais de um número fixo daí que você conhece, um número real. E você vai chamar essas sequências de convergentes. Tá? Essas sequências convergem e elas são convergentes, tá bom? Então nós temos aí dois tipos de sequência: as sequências que divergem e as sequências que convergem. São as sequências divergentes e as convergentes que a gente vai lidar aqui com elas. Agora eu vou tirar uma dúvida que o pessoal falou. Na verdade, a minha pergunta principal: se dada uma sequência, ela é convergente ou divergente, tá? Essa é uma dúvida principal que os matemáticos se fazem o tempo todo, né, quando se deparam com uma determinada sequência, tá? Algumas que parecem que convergem acabam divergindo, e algumas que divergem acabam convergindo. Enfim, a gente tem que fazer alguns testes nela daí. Então, esse negócio aí, por exemplo, como é que eu calculo? Como é que eu provavelmente, possivelmente uso alguma matemática para resolver esse tipo de coisa? Eu uso a noção mais tranquila de limite que você já falou. Tá? Eu tenho que calcular um limite. Isso aqui, ó, esse 0 e esse 1 são os limites, não é novidade para você essa palavra. São os limites das minhas sequências convergentes. Quando elas divergem, a gente diz que não tem limite, tá bom? Então vamos aqui agora tentar ver como é que a gente chega possivelmente a calcular esse limite. Esse limite daí dessa sequência, dessa primeira sequência aí, ó, convergente. Vamos tentar com ela primeiro. Sabe como é que a gente escreve? A gente escreve assim, ó, a gente escreve limite com n tendendo a infinito. Você é uma notação de 1 sobre n, tá? É uma notação que você já deve ter visto por aí, mas eu não vou utilizar o n tendendo a infinito. Eu vou simplesmente
usar limite de 1 sobre n, porque o nosso n aqui, no caso das sequências, é sempre tendendo a infinito, tá bom? Então eu vou colocar desse jeito e eu vou escrever uma coisa que o pessoal costuma fazer, que é substituir o n por infinito. 1 sobre infinito, tá bom? E quando você pega, aí você pensa assim, em geral, você pega o número 1, divide por um número muito grande, se dividir por 100, 0,01. Dividir por 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, você vai cada vez ficando menor o seu número e você vai achar que no final das contas a tendência dessa coisa é chegar em zero e você vai chamar esse número de limite da sua sequência, tá bom? Agora, olha só essa daqui, ó, essa daí, ó. Vamos fazer como é que eu possivelmente acho o limite de n sobre n mais 1. E a galera vai pegar e vai colocar, olha só, n é infinito. N mais 1 é infinito mais 1, infinito mais 1 dá infinito. Corta infinito sobre infinito. Isso aqui dá 1. Você, na verdade, chegou no resultado certo por caminhos errados. Você não pode fazer isso daqui, porque você não tem como utilizar o limite como se fosse um número. Agora a galera fala assim, por que não? Por que não? Quer ver que não? Olha só que eu vou colocar aqui do lado e vou apagar depois. Suponha assim, ó, que você tem infinito na mão. Se você somar o infinito, um novo infinito, você tem 2 vezes infinito, né? É a mesma coisa que infinito. 2 vezes o infinito é a mesma coisa que infinito, porque se você dobrar o infinito, ele continua infinito. Até aí tá tudo beleza. Então você tem o infinito mais infinito, no final das contas é 2 vezes infinito, né? Beleza? Passa o infinito dividindo. Aí você faz aquela besteira que eu falei pra você não pode fazer. Você cortou infinito com infinito. Isso aqui deu 1. Você acha que 2 é igual a 1. Tá? O que você achou? Você achou um absurdo aqui. Que você não pode escrever em um momento nenhum. 2 igual a 1. Tá? Esse tipo de situação ocorre sempre que você opera com o infinito como se fosse um número. Ou seja, quando você comete o erro, aqui você cometeu o erro. Porque você pensou intuitivamente que infinito mais infinito dá infinito. Que 2 vezes o infinito é a mesma coisa que infinito. Aí depois você opera infinito como se fosse um número, chega em absurdos como esse daqui. Então, moçada, preste atenção. Quando você dividiu infinito por infinito aqui, você cometeu também um novo erro. Tá? Você comete erro em vários lugares aí. E você vai cometer ele aqui, se fizer isso. Então, como é que a gente pode não fazer isso? Não fazer esse tipo, não cometer esse tipo de erro, tá? A gente tem que fazer o seguinte, ó. Se você viu que deu infinito sobre infinito, você tem aqueles calculinhos que você faz lá na sua teoria de limite. Divide em cima por n, divide embaixo por n. Divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Em cima dá 1. Embaixo tem n sobre n mais 1 sobre n. Tá? Isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais 1 sobre n. Quando você chega desse jeito, aí você começa a colocar os limites nos lugares. Ou seja, o infinito no lugar. 1 sobre infinito. Esse cara aqui tende a 0 e você sobra. Tá? Essa galera tende a 0 e o que acaba de sobrar é 1 sobre 1, que é 1. Tá? É assim que são calculados os limites, que são coisas que você deve ter visto lá no cálculo 1. Lá no cálculo 1 você tem esse tipo de coisa que a galera detesta trabalhar com limite, tá? O pessoal não gosta, é cheio de mumunha, é cheio de decoreba de técnicas para você chegar nele, tá? E a gente não vai insistir muito nisso por 2 motivos. O primeiro é que é extremamente difícil às vezes você achar esse limite. O segundo é que a gente vai usar aqui uma estimativa de limite usando o GeoGebra, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas nesse agora você vai ficar com alguns exercícios só para você tentar entender aí
a noção de limite, a noção de convergência e divergência, que é uma coisa que, na verdade, vamos ser sinceros, você está se lembrando lá do cálculo 1, tá? Qual que é o limite dessa sequência? Fácil de ver. Essa daqui, ó, ela alterna entre valores positivos e negativos. Mas ela parece que vai para algum lugar. Já tá sacando qual que é? Para onde vai? Para onde tende? Não é onde chega não, tá? Essa daqui também você já é bastante conhecedor de uma sequência desse tipo aqui. Provavelmente você já viu ela em outros lugares. Vai sempre dividindo por 2 o termo anterior. Para onde vai? Você já sabe, né? E tem essa letra D aqui também que você pode imaginar. Para onde que vai isso aqui? Você está vendo aqui pela primeira vez uma coisa que você vai ver mais para frente. É chamada uma progressão aritmética, uma PA. Tá? Não tem mistério nenhum. E você vai me dizer para onde essa PA vai. Todos esses 4 exercícios, gente, de letra A, B e C, eles vão chegar em... Vão chegar não, olha eu falando de novo. Eles vão tender para algum número ou vão tender para número nenhum. Ou vão tender aí para o infinito, o menos infinito, ou vão alternar entre números indefinidamente. Tá? E essa sequência aqui de baixo, só para você se lembrar lá da sua gloriosa teoria dos limites. Eu vou deixar você preencher aqui, tá bom? Deixar você preencher aqui. 2n menos 1 sobre n mais 1. Como é que é essas coisas aqui, esses termos, tá? O primeiro termo, o segundo, terceiro e assim por diante. E esse troço vai para onde? Tende para onde? Tá certo? Esse é um exercício um pouquinho mais difícil, mas só para você se lembrar de como é que você vai fazer aí para encontrar esse limite ou saber se não tem limite nenhum, que é quando vai para mais infinito, menos infinito ou alterna, tá? Então você vai ter algumas sequências convergentes, algumas divergentes, e você fica aqui com o meu abraço, esperando o próximo vídeo. Tudo de bom aí e até mais.